A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 2 do primeiro trimestre do ano de 2025, que tem por título Somos Cristãos. Nós somos cristãos porque somos seguidores de Cristo, porque cremos em Jesus. Porque nós sabemos, cremos que Jesus é o Salvador, que Ele é o único caminho que conduz o homem ao céu. Somente Cristo pode libertar o homem do pecado e levar ao céu. Somos cristãos, somos seguidores de Cristo, acreditando que um dia Cristo voltará para levar a sua igreja, porque a morada da igreja já está preparada por Ele. E nós cremos que nós subiremos até o céu com nosso Cristo. O texto áureo que se encontra em Atos 15:19 nos diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. A verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. No início da igreja, os apóstolos tiveram que enfrentar ameaças à liberdade cristã, bem como distorções dos ensinamentos apostólicos. Na atualidade, os cristãos devem estar atentos às investidas contra a ortodoxia da fé cristã. Há a necessidade de se fazer uma profunda reflexão sobre a qualidade da pregação que predomina no meio evangélico em nossos dias e averiguar se de fato tais ensinamentos são fiéis à doutrina bíblica ou se são tentativa de desviar a fé dos indoutos. Nós cristãos, nós precisamos zelar pela doutrina bíblica. Devemos zelar pela palavra do Senhor. Devemos pregar a verdadeira mensagem de salvação. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Hoje vivemos no tempo da graça. Deus, Ele enviou o seu Filho para sofrer, morrer, derramou sua última gota de sangue por amor de nós, por amor ao ser humano que estava perdido no pecado. E para salvar a todos, Ele morreu, sofreu, mas ressuscitou. E todos aqueles que querem ser salvos precisam seguir a Jesus, precisam acreditar que Cristo é o Salvador, é o único caminho que conduz ao céu. Porém, tem muitos que distorcem a palavra de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado para não cair nessas artimanhas que o inimigo faz para derrubar o cristão. E para impedir que muitos venham aos pés do Senhor, conheçam esse Jesus maravilhoso que leva o homem ao céu. É preciso estudar a Bíblia, é preciso pregar a palavra fiel do Senhor.
igual do jeito que ela é, sem tirar, sem colocar uma vírgula. Do jeito que ela é, devemos falar a palavra do Senhor, pregar, para que o Espírito Santo, ele venha e faça a obra nos corações daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Paulo, ele foi chamado por Deus para pregar aos gentios. Essa segunda visita foi revelação. Não sendo uma convocação, Paulo não foi convocado pelos apóstolos para prestar contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. O objetivo dessa reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos aos irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. É bom quando crente, quando cristão, como Paulo, tem convicção do mandado de Deus, da ordem de Deus, que ele dá para cada um para fazer a sua obra. É muito bom quando a gente tem essa convicção. É Deus que me mandou, é Deus que me salvou para eu ajudar, levar o evangelho a toda criatura, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. E o que Deus colocou em nossas mãos, nós devemos fazer com zelo, fazer com amor, com dedicação, porque Deus um dia vai requerer de cada um aquilo que Ele colocou em nossas mãos, né? Se a gente fez direitinho, se nós nos esforçamos para fazer o melhor. Porque nós temos gratidão, porque Jesus, ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para perto dele, para servir a ele, para trabalhar na sua obra, para ter essa paz que hoje reina em nós, né? Mesmo em meio às lutas, às perseguições que venham até nós, aqui dentro há uma paz, há uma alegria, porque o Senhor, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E ele reina aqui, trazendo para nós paz, alegria e gozo. O objetivo da reunião. Continuando. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando ao gentio há 14 anos. Como já dissemos, que Paulo, ele foi chamado para pregar aos gentios. Apóstolo dos gentios, doutor dos gentios. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus. Tito e a circuncisão.
Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Versículo 1, 9, 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por 1 hora. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Nós, quando vamos falar de Jesus, nós devemos ter respeito, chegar até o outro com respeito, respeitando a ideia, a religião, no que o outro acredita. Devemos chegar com cautela, né? E respeitando o outro, falar de Jesus, falar o que Jesus fez em nossas vidas, o que Jesus pode fazer na vida do outro, mas tudo com cautela, com bastante amor, né? Para que nós não ofendemos ao outro, porque em vez da gente levar uma palavra de salvação, é perigoso do jeito que a gente fala, a pessoa interpretar mal e ficar até com raiva dos crentes, né? Como muito acontece, né? Chega a acontecer no nosso meio. Devemos ter zelo, pedir sabedoria ao Senhor para quando a gente for falar a palavra, a gente ter autoridade do Senhor também, né? Porque é o Espírito, a gente fala a palavra, a gente leva o evangelho, mas é o Espírito Santo que adentra no interior do homem. E através da presença dele, o homem crê, né? Crê na salvação, que somente através de Jesus. O espanto do apóstolo, seguindo aqui. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ele ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido, atônito, pela rapidez do desvio deles. Já estava desviando do evangelho, o evangelho verdadeiro. Pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatiteste significa deixar, abandonar, desertar. Mudar de pensamento, né? Virar a casaca. Que o apóstolo emprega nessa passagem era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Desculpe, gente. Isso significa também mudança de partido político. Filosofia, religião, em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma vez no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém.
a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Atos 15, 24. Eram legalistas entre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição da salvação. O clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Era no meio dos crentes que esses falsos irmãos estavam dentro, né? Pregando uma palavra que não condiz. Mas Paulo, ele ficou indignado, ficou atônito, estarrecido, como o autor aqui diz, quando ele chegou e encontraram os irmãos desviados, né, da fé. O mesmo evangelho. Evangelho é um só, ele não muda. O evangelho é um, não há dois evangelhos. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos, Paulo e Pedro, receberam a incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo 2,7 e 2 Timóteo 1,11. Para pregar aos não-judeus, as pessoas que não eram judeus. Paulo, ele foi chamado para pregar a essas pessoas. Agora, o Pedro era com os judeus, mas a mensagem era a mesma. Paulo chamado para pregar aos gentios, Pedro chamado para pregar aos judeus, mas usando a mesma mensagem de salvação. Não distorciam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o evangelho, é um só, não há dois. Há um perigo enorme das pessoas que não estudam a Bíblia, que não aprofunda nos estudos, não vai nem escola dominical, não vai nem estudo bíblico, não faz leitura bíblica, a cair nessas armadilhas, a acreditar nesses falsos profetas, falsos irmãos, que vêm com outro tipo de evangelho. Se a pessoa não tiver firmada, enraizada na palavra do Senhor, ela cai. E acaba se desviando do caminho do Senhor. E costuma nem voltar mais. O perigo da doutrina judaizante.
Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato um outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Quem é Espírito Santo? Na verdade, quem tem o Espírito Santo, ele vive no Espírito. Ele não deixa a carne falar mais alto. Vive orando sem cessar, lendo a palavra de Deus. Ele ocupa o seu tempo nas coisas espirituais. Isso não quer dizer que nós devemos deixar de trabalhar, de fazer nossas coisas materiais que nós precisamos trabalhar para trazer o pão para a nossa mesa, né? Mas orar sem cessar. Se estamos trabalhando, ore em espírito, né? Se vamos trabalhar no caminho, a gente vai orando, conversando com o Senhor. É isso que é orar sem cessar. É não esquecer o Senhor, né? Durante os nossos trabalhos, nossos estudos na escola, faculdade, né? É não se esquecer que nós somos servos do Senhor, servos do Deus vivo. Não deixar que a nossa carne tome conta, né? Porque senão aí é problema. As práticas judaizantes atual, elas são basicamente a guarda do sábado, observância rigorosa do Kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. A liturgia da sinagoga, o uso do sofá, trompa, geralmente feita pelo chifre de carneiro, o uso de talit, o manto ou chale usado para oração. E o uso do kippá, o solideu, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. São as práticas, né, judaizantes atuais. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. 1 Coríntios 7, versículo 18, parte A. Ou seja, na conversão a Cristo ou do judeu, ele não precisa mudar sua tradição e cultura. Os não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. 1 Coríntios 7, 18b. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes.
Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especialidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos da história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária de seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Então, chegamos à conclusão que o Senhor continue abençoando você, abençoando a família e continue estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, acompanhando, indo às escolas bíblicas dominical, indo nos estudos bíblicos. E nós todos precisamos nos fortalecer mais e mais. Precisamos aumentar mais e mais a nossa fé em Cristo. Precisamos mais viver em espírito, não deixando que a carne venha nos dominar. Fique com Jesus e que Jesus te abençoe, abençoe sua família ricamente. Amém.